O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, é muitas vezes lembrado como marco de unidade na igreja primitiva. Mas junto à vitória missionária, houve um efeito secundário, um fator reverso que abriria feridas históricas. Nos dias apostólicos, o cristianismo era percebido como um movimento intrajudaico. Jesus, o Messias de Israel, os primeiros discípulos, judeus, a sinagoga, espaço de pregação. A pergunta que logo surgiu foi: até que ponto os gentios precisavam permanecer dentro das fronteiras do judaísmo para seguir Cristo? Paulo tornou-se o grande articulador da resposta. Em Cristo, não há judeu nem grego. A fé reconfigura a identidade. Para ele, a circuncisão já não era a marca definidora do povo de Deus. Essa postura gerou suspeitas. Cristãos de origem judaica sentiram-se traídos, temendo perda da identidade da aliança. A tensão identitária começou a crescer nas comunidades. Nos escritos apostólicos aparecem conflitos claros. Em Gálatas, Paulo denuncia os que querem impor a circuncisão. A veemência de Paulo revela uma disputa prática e teológica. Em Romanos 9:11, Paulo aborda a rejeição parcial de Israel como mistério e sustenta que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não fecha a porta à restauração. Lucas, em Atos, não esconde os conflitos. Alguns judeus instigavam perseguições contra os apóstolos. As comunidades cristãs sofriam rejeição nas sinagogas. Criou-se um campo de fricção. Judeus vendo cristãos como apóstatas. Gentios afastando-se da matriz judaica. O embrião de um antissemitismo cultural começava a se delinear. O concílio decidiu pela liberdade dos gentios, não impor circuncisão e observância integral da Torá. Essa foi uma vitória da universalidade do Evangelho. Mas havia uma consequência não intencional. A decisão reforçaria uma cisão identitária entre Igreja e Israel. O que nascia para incluir começou, aos poucos, a excluir. Ao longo dos séculos, liturgias e símbolos se distanciaram deliberadamente das raízes judaicas. Alguns pais da Igreja produziram discursos duros contra os judeus, pavimentando hostilidade. Assim, o concílio foi tanto porta para o mundo, como semente de uma cisão que ao longo do tempo assumiria faces mais graves. No próximo bloco, veremos como essa tensão se cristalizou ao longo da história e o que isso nos adverte hoje. Com o crescimento do cristianismo e sua união ao poder imperial, o discurso antijudaico ganhou força. O que era debate teológico passou a ter consequências políticas e sociais. Pregadores como João Crisóstomo produziram homilias duras que alimentaram ódio cultural. Esse tom retórico pavimentaria episódios de exclusão e violência. Na Idade Média, os judeus foram frequentemente alvos, massacres, guetos, confiscos e expulsões. Exemplos: expulsões na Inglaterra, França e Espanha. O Novo Testamento não autoriza o ódio. Paulo vê a rejeição como mistério escatológico e fala de futura restauração. A memória apostólica lembra que a raiz sustenta os ramos. Quando a igreja institucional esqueceu a advertência apostólica, a diferença virou hostilidade institucional. O resultado foi um antissemitismo revestido de autoridade religiosa. No século XXI, o antissemitismo assume novas formas. Alguns cristãos projetam desprezo ao Estado de Israel, mistura de política e preconceito. A geopolítica não pode justificar a revivificação de preconceitos antigos. É preciso distinguir Israel bíblica do Estado moderno, sem apagar a dignidade do povo judeu. O erro é transformar diferença teológica em condenação de pessoas. A lição apostólica é de humildade. A igreja é enxertada na oliveira, não pode desprezar a raiz. Universalidade sem desprezo. Esse deve ser o espírito cristão. O Evangelho exige reconciliação, memória e responsabilidade histórica. Estudar a história com honestidade evita repetir os erros do passado. Lembrar que a raiz sustenta os ramos
incluir sem excluir, celebrar a origem do Evangelho. O fator reverso do primeiro concílio é um alerta. A vitória sobre o legalismo não pode virar pretexto para o ódio.